falou uma coisa interessante, professor, que é a construção do sentido, né? O imaginário trabalhando na sociedade na construção do sentido. Isso nos aproxima muito da informação, que é por meio da informação que o ser humano também constrói sentido, se localiza, né, no mundo. Então, desde os primórdios da civilização, né, para saber localizar uma fonte de água, um alimento, né, o ser humano se baseava em informações para poder construir um significado prático da existência dele no mundo. Né? Do lado do imaginário, o imaginário ajudava a construir sentido e os mitos, as religiões ajudaram nessa relação com o mundo. Né? Só que, nesse sentido, o imaginário ele carece de uma pedagogia, né, que lhe seja própria. E eu gostaria que o senhor falasse sobre essa pedagogia do imaginário. Muito obrigado pela pergunta. Aliás, é uma pergunta que se impõe desde o início, quando falamos da noção de imaginário. E as suas palavras, doutora Eliane, vão neste sentido. No primeiro momento daquilo que disse, uma forma manifesta do imaginário ter importância na sociedade é e pela informação e pela comunicação. Para utilizar uma expressão muito querida ao professor Armando Malheiro, a infocomunicação. Toda a comunicação pressupõe uma informação e é indissociável dessa informação. E nós temos visto e assistido ao longo da disciplina lecionada entre as 2 e as 17 horas ao longo desta semana, iniciada na segunda-feira, como os elementos mítico-simbólicos, no sentido amplo, no sentido geral, mais amplo, mais lato, estão presentes e são importantes na relação info-comunicacional. Mas voltando concretamente à questão que me coloca, que vem da primeira pergunta, eu posso dizer que o imaginário, para melhor se dizer, para melhor se credibilizar, carece naturalmente de uma pedagogia que lhe é própria. Essa pedagogia ficou conhecida como a pedagogia do imaginário, que apareceu um título pela primeira vez, o título de Georges Jean, um francês. A tradição francesa interessou-se bastante com isso e depois teve uma continuidade, ainda que num sentido diferente, de Bruno de Borgel. Aliás, uma obra que tem um prefácio do próprio Gilbert Durand. A obra do Bruno de Borgel intitula-se mesmo Imaginaire et Pédagogie, de l'iconoclasme scolaire à la culture des songes. Imaginário e pedagogia, do iconoclasmo escolar à cultura dos sonhos. O que mostra que o primeiro livro de Georges Jean, intitulado Pour une pédagogie de l'imaginaire, para uma pedagogia do imaginário, deixou as suas sementes, criou interesse, a expectativa, que teve a continuidade pelo Bruno de Borgel, elogiado pelo próprio Gilbert Durand, e depois a pedagogia do imaginário tem outro grande apoio, uma fonte de inspiração muito grande. Foi em Gaston Bachelard, precisamente na obra que eu já falei anteriormente, La Poétique de la Rêverie, traduzida pela Martins Fontes no Brasil, pela Poética do Devaneio. Uma obra que eu aconselho vivamente às pessoas, os pesquisadores, estudantes e professores ligados às ciências da educação e ao curso de pedagogia a lerem com muito cuidado. Também gostaria de ressaltar que não devemos confundir, e muitas vezes isso acontece, imaginário e pedagogia. Uma coisa é a relação do imaginário com a pedagogia, o contributo dos estudos do imaginário para as ciências da educação, o contributo dos estudos do imaginário para a pedagogia, ou para o quadro do curso de pedagogia, que não é a mesma coisa do que a pedagogia do imaginário. Uma coisa é educação e imaginário e educação, e outra coisa é a pedagogia do imaginário. E então, neste sentido, posso dizer que o imaginário, gosto sempre de sublinhar isto, carece de uma pedagogia, a fim de não cair, como já disse anteriormente, na primeira pergunta, cair nas patologias que lhe são próprias e que têm a ver com a inflação e a deflação das imagens que sempre o constituem.
quando o ambiente sociocultural, político, científico e psicológico não cria condições para que as imagens que o habitam possam exprimir-se do modo adequado, o imaginário tanto pode sofrer uma necrose, de modo a afetar e a atrofiar o psiquismo humano, como também tornar-se violento e selvagem e explodir sob a forma de condutas e de aspirações irracionais. Veja-se o caso, por exemplo, como Jean-Pierre Cyrano o mostrou, das ideologias políticas, nomeadamente do nazismo, que foi um caso de estudo dele, e do comunismo, que foi outro caso de estudo do professor Cyrano, que mostrou perfeitamente o que eu acabei agora de dizer. Por isso mesmo é que os estudiosos do imaginário devem velar para que ele dialogue quer com a cultura científica, logos, conceitos, quer com a cultura poética, mitós, patós, isto é, o domínio dos afetos e das emoções. A este respeito, importa saber que a educação artística, a cultura religiosa, por exemplo, quando elas são irrigadas pelos ritos e pelos mitos, ajudam um sujeito a manter o seu poder imaginante, que deve incessantemente contrabalançar as normas e as exigências de uma cultura abstrata e digital, virtual, que é aquela que predomina hoje. Por outras palavras, e nesta mesma perspectiva, a pedagogia do imaginário tem que ser uma pedagogia bipolar dos regimes diurno e noturno, que são os regimes do imaginário, tal como os descreve Gilbert Durand nas estruturas antropológicas do imaginário. Dos regimes diurno e noturno, da ciência e da poesia, do logos, personificado pelo deus grego Apolo, e do mitós, personificado pelos deuses gregos Hermes e Dionísio. Da razão e da imaginação, a fim de estar à altura de ressimbolizar e de remitologizar o psiquismo anémico contemporâneo, de modo que é o nosso, de modo a permitir aos sujeitos satisfazer os dois polos do espírito humano, na linha do ensinamento de Bachelard: sonhar os devaneios e pensar os pensamentos. Sublinho, é uma citação de Gaston Bachelard extremamente importante. Sonhar os devaneios e pensar os pensamentos. Eis, sem dúvida, como ele próprio autor reconhece, Gaston Bachelard, amplamente traduzido no Brasil, eis, sem dúvida, duas disciplinas difíceis de equilibrar. E aqui reside precisamente a força do imaginário e a sua própria fragilidade. O imaginário, como já perceberam, tem estes dois polos, o diurno e o noturno, Apolo Dionísios, razão, conceitos, imagens, poesia, etc, etc. Portanto, tem estas duas disciplinas, tem estes dois polos, sonhar os devaneios e pensar os pensamentos. Isto mostra claramente que o imaginário não é qualquer coisa, não é fol de logis, não é a louca da casa. Como eu mostrei numa das aulas, ilustrei numa das aulas, a propósito do conceito de mediação trabalhado e falado pelo professor Armando Malheiro. O conceito de mediação tem por trás dele a imagem da ponte, com o símbolo também da ponte, como ele pode ser estudado nos vários dicionários especializados dedicados aos símbolos. E curiosamente, o símbolo da ponte reembia para sua vez para aspectos míticos, nomeadamente para uma das características, um dos atributos do deus Hermes, que é precisamente o de ser um mediador entre o Olimpo e o inferno, a parte superior e a parte infernal. Temos aqui Zeus no Olimpo e Hades na parte inferior, na parte infernal, que nós, na nossa tradição judaico-cristã, falamos do inferno. Reside, pois, aqui um dos desafios que consiste precisamente em procurar um equilíbrio entre estes dois polos.
Portanto, reside depois aqui procurar este equilíbrio e é este equilíbrio, para mim, resulta num dos grandes desafios da pedagogia do imaginário, que não deve excluir, pedagogia do imaginário, não deve excluir de modo algum o princípio do terceiro incluído, o princípio de contradição, de modo a tonificar o imaginário, de acordo com a concepção germânica de Bildung, isto é, de formação, que designa simultaneamente a tarefa educativa de conferir uma forma original ao ser e o poder de criar imagens, o poder de figuração. Aquilo que pretendemos dizer é que nós nos formamos à semelhança das imagens que em nós habitam e com as quais lidamos, mas nem sempre temos consciência desse processo de formação. E relembro sempre neste contexto o conceito de símbolo em alemão, Sinnbild. Sinn significa sentido e Bild, imagem. Portanto, nós somos seres que nos formamos pelas imagens que nem sempre lhe damos o devido valor, que nos povoam, que nos informam e que nos conformam, e ancoramos-nos muito no conceito, e no digital e no virtual. E então aí cria-se manifestamente um desequilíbrio com as patologias derivadas que esse mesmo desequilíbrio pode provocar, não é? Daí careçamos de uma nova pedagogia do imaginário para pensar os desafios nascidos da própria dinâmica do imaginário. Mas também não podemos deixar a pedagogia do imaginário à solta sem uma ética da imagem. Portanto, daí careçamos de uma pedagogia e ética da imagem e o imaginário confundados simultaneamente, como eu já referi, numa poética do devaneio e numa razão contraditória, como nos falou em 1989 o meu professor Jean-Jacques Bourget. Assim, a criação de uma pedagogia do imaginário é crucial para credibilizar, como já percebemos, o imaginário como um dos polos incontornáveis do espírito humano, de modo que o sujeito de hoje saiba distinguir as imagens que importam à formação da sua alma dos falsos ídolos, ou seja, das imagens que não interessam. Na linha que o Neil Postman falava no The End of Education, no fim da educação, é uma obra que está traduzida em português, de Portugal, não sei se está no Brasil, traduzida, em que ele fala dos deuses que importam e dos deuses que não importam, e a propósito da educação. E realmente há deuses, há imagens que importam e imagens e ídolos falsos, as tais que não importam. O caminho onde as imagens com alma conduzem é o da liberdade criadora, enquanto o caminho onde os falsos ídolos conduzem o sujeito contemporâneo é antes o reino da louca da casa, a Faute de Logis, que falava Malebranche. É o caminho da alienação, da fantasia delirante. Enfim, a ser escravo, como diria Blaise Pascal, da mestra do reino e da falsidade, que era assim como Pascal falava da imaginação. Maîtresse du royaume de la falsité. Voilà, mestra do reino e da falsidade. E é por isso mesmo, para que nós não sejamos escravos da mestra do reino e da falsidade, que devemos deixar-nos guiar por uma pedagogia do imaginário no sentido bachelardiano do termo.